discutir aqui com o Adão. Adão, primeiro você falasse sobre o jogo em si, no segundo tempo, o Guarani muito afim do jogo, acho que eu fiz os 2 gols, muito bonito. E o Wellington Monteiro no final falou sobre isso que tem feito a diferença, que o Guarani é uma família hoje. Eu queria que você falasse da capacidade de importância do time, que é esta situação, está mudando muito o time. Essa união de chamada de família. Falando do jogo primeiro, nós sabíamos que o jogo seria muito difícil, como foi. No primeiro tempo nós tentamos de todas as formas, erramos um pouco quando insistimos pelo lado direito, onde tínhamos um pouco de água, mas mesmo assim o time estava bem postado, no que diz respeito à parte defensiva, não correu risco e tentou de todas as formas, não conseguiu. No segundo tempo eu pedi aos jogadores que tivessem tranquilidade e que não perdesse postura, para não se expor ao adversário e começar a querer ganhar o jogo de qualquer forma. Aí nós achamos o gol lá no escanteio, que é uma jogada boa nossa, e depois a equipe se assentou melhor, chamou o adversário para cima, e num contra-ataque fizemos um belíssimo gol. Em relação à família, realmente o Hélio tem isso, tem muita razão em relação a isso, porque nós conseguimos um grupo de jogadores que se entrosaram na parte social muito rapidamente, e isso está ajudando demais a trazer os resultados que a gente queria. Adão, o time hoje foi, mais uma vez, confirmou 100%, é o único 100% no campeonato. Está fazendo o papel de mandante como único e está sabendo jogar fora de casa para matar o jogo quando tem a chance. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse negócio de 100% é difícil manter, né? Nós estamos mantendo, ótimo. Mas você vê que as outras equipes, mesmo as equipes maiores, não conseguiram. Então é muito difícil, uma hora vai acontecer, um empate, uma derrota. O mais importante é que nós estamos pontuando, né? E dentro dessa pontuação nós estamos avançando aí rumo à classificação. Nossa preocupação aqui não é 100%, nossa preocupação não é ficar na frente dos grandes, embora isso dê vantagem na fase seguinte, de jogar um jogo só, você acaba jogando em casa, mas o que nos importa é a classificação. O Guarani está numa situação muito delicada quando nós assumimos. Então agora não podemos passar de uma situação delicada para a empolgação de começar a pensar que vai vencer todo mundo, que nós temos um super time. Nós estamos onde estamos porque sabemos das nossas limitações e estamos trabalhando em cima delas. Mas o momento do Matheus Coutinho é muito bom, até pela substituição, a entrada do Marcos Magalhães na primeira jogada, a criação do próprio Wellington, aquele gol maravilhoso, acendeu, pôs um pouco de tranquilidade para o Guarani do jogo, que o 15 valorizou demais esta vitória do Guarani. Quando as coisas estão dando certo, né? Você vê que o Pardalzinho pegou a bola, pedalou umas 10 vezes e aí resolveu jogar a bola ali onde ele jogou o Hélio, quer dizer, ele achou o Hélio ali. Então, quando as coisas estão correndo bem, acontece. O Hélio pegou muito bem na bola, acabou fazendo um belíssimo gol e coroou todo o trabalho de um jogador experiente, campeão do mundo, que veio aqui e humildemente está dando uma lição para todos nós, inclusive para os jogadores mais jovens, que é o que nos mais interessa. E foi premiado, talvez, pelo seu trabalho que ele vem exercendo dentro do clube. Mas pela dificuldade que foi a partida, você entende que hoje foi o melhor jogo do Guarani? Eu acho que o Guarani ele teve muita consistência e não perdeu a cabeça em nenhum momento. Então, nós sabíamos que o campo ia atrapalhar um pouquinho no começo, estava muito molhado, muito liso. Sabíamos que o adversário vinha bem montado, como veio, mudou, saiu do 3 zagueiro, passou a jogar no 4-5-1, mas da mesma forma jogou muito bem, neutralizou muito bem. Então nós sabíamos que era um jogo de paciência, um jogo que tinha que achar o gol, o primeiro gol, e nós acabamos achando uma bola parada, que também é fruto de treinamento. Então eu acho que, mais uma vez, a gente não perdeu o controle, não perdeu a cabeça. No intervalo a gente pediu que tivesse calma, tranquilidade, que o gol saía naturalmente. E também, se não saísse, paciência, soma um ponto e segue em frente. Porque a gente não pode se expor a dar uma vitória ao adversário. Quer dizer, passar a jogar afoitamente, naquela ansiedade de fazer o gol e acabar tomando. Então, nós jogamos direito, corretamente, dentro daquilo que foi planejado e acabamos sendo premiados. Segundo gol do Domingos, e na hora da comemoração do gol, o Neto chamou ele para comemorar, juntou ali o pessoal para comemorar junto com ele. Você fala um pouquinho sobre o Domingos, ele que veio até aqui, quando veio, por causa dele, zagueiro de entradas duras, ele que agora não é esse zagueiro que muitos conheciam, e está até fazendo gol agora, o segundo gol dele no Brasil. Eu acho que o Domingos definitivamente mudou a sua imagem. Quer dizer, uma imagem que eu, quando fui trabalhar na Portuguesa de São Caetano, ele não era tudo isso que falava, mas pegou a fama e depois, quando você pega a fama, é muito difícil.
Mas eu acho que muita gente da imprensa também tem ajudado, né, aqui em Campinas, fora daqui, para que mostre realmente quem é o Domingos. O Domingos é isso que o Buguinho está vendo. Um jogador que joga firme, que joga sério, que joga duro, obviamente, mas não tem nenhum instinto para violência. Às vezes, numa jogada, dá um carrinho, erra a bola, acaba pegando o adversário, mas os outros também batem, os outros também acertam. Não é só o Domingos. Você pega o zagueiro do São Paulo, faz isso, o zagueiro do Corinthians faz isso, do Palmeiras faz isso. Então, só que o Domingos vinha sendo muito marcado. Então, agora eu acho que passou tudo isso. O terceiro cartão dele não foi nem por jogada, por falta. Foi que o árbitro praticamente permitiu o goleiro deles fazer esse primeiro tempo todo. O Domingos acho que se achou no direito também de segurar um pouco mais de tempo para não tomar um cartão. Mas, de qualquer forma, a arbitragem também foi muito boa na parte técnica. Pequenos erros, no campo molhado, eu acho que isso é perfeitamente natural. Quando o Guarani assumiu aquela semana, tinha um jogo a mais porque a rodada só terminaria na quinta-feira. Hoje o Guarani é vice-líder do campeonato, com o mesmo número de jogos que o primeiro colocado, a um ponto só do Corinthians. O que significará para você e para o grupo essa situação do Guarani hoje, projetando agora a quarta eliminada do campeonato? Não, nós estamos preocupados com as metas que nós traçamos. Obviamente que quando a gente traçou as metas, ainda conversamos com os jogadores ontem, a gente disse, essa meta de 30 pontos, de 5 pontos a cada 9 é a meta mínima. Se a gente puder ultrapassar os 30 pontos, a gente pode conquistar até uma posição mais confortável para fazer a segunda fase. Mas a nossa preocupação inicial é a classificação. Nós não estamos preocupados com liderança, não estamos preocupados com brigar com os grandes, porque a diferença é muito grande hoje entre o grande e o médio e o pequeno. Então, aqueles tempos de Guarani, de Amoroso, de Careca, aqueles tempos foram embora. Hoje a realidade é outra. E nós não vamos aqui, volto a repetir, já estou sendo cansativo de falar isso, nós não vamos iludir ninguém. Nós vamos trabalhar para se classificar. E é isso que nos interessa. Agora, Vandão, falando do jogo novamente, quando o 15 de Piracicaba estava crescendo no jogo, você alterou o time. Normalmente, qualquer treinador aí, pelo fato de estar recebendo uma pressão do adversário, colocaria um volante, um jogador de marcação. E você fez o contrário, colocou um atacante. Dá para você explicar aí qual foi a sua intenção? Porque eles colocaram um outro jogador de área e prendeu os nossos dois zagueiros e prendeu os nossos laterais, obviamente fazendo um revezamento. A hora que a bola está de um lado, o lateral esquerdo tem que fechar. Quando a bola está do lado do Bruno, tem que fechar o Bruno Pérez. E eles abriram 2 homens pelas beiradas. Então nós estávamos perdendo, não era no meio campo, nós estávamos perdendo pelas beiradas o jogo, o domínio da partida. Então a intenção foi afastar o Danilo, compor ali junto com o Hélio, deixar o Fumagalli mais solto ali na faixa central, e o Fabinho acompanhar o dele e o Pardalzinho acompanhar o dele. Não dá essa lateral para os caras levarem a bola com facilidade até o nosso campo. Consequentemente, quando a gente roubasse a bola, puxar o contra-ataque pelas laterais, onde nós tínhamos 2 jogadores de velocidade. Foi assim que aconteceu o segundo gol. Perdão, um destaque do time que poucos apontam, o sistema defensivo que tem a segunda melhor defesa do campeonato. Hoje, um exemplo foi após o primeiro gol, que o 15 ficou rodando bola, 14 cruzamentos no segundo tempo e não conseguiu fazer nada. Queria que você falasse um pouco do sistema defensivo que você montou, que é uma marca sua em todos os times que você passa. Não, foi ajustado. Hoje, eu sempre disse, nós temos hoje 6 zagueiros muito bons no Guarani. 5 jogadores experientes e o garoto Anderson, que é muito bom jogador, que tem aí 17, 18 anos, que fatalmente vai jogar no Guarani. Então nós estamos muito bem servidos. E os jogadores que têm sido utilizados até o momento são jogadores muito experientes. Mais o Hélio Monteiro, que comanda muito a marcação, chama o Danilo, chama o Bruno, chama quem quer que seja que esteja jogando do lado dele. Então nós, depois daquela derrota com o Mojimirim, onde nós marcamos muito mal, foi o grande problema nosso, foi a marcação. O Mojimirim jogou demais e a gente não jogou. A gente entendeu que nós tínhamos que tomar uma postura diferente em relação à parte defensiva. E aí nós modificamos algumas coisas, deixamos o Danilo como jogador mais versátil, marcando à frente ou marcando atrás, dependendo das circunstâncias. O jogador, taticamente, está produzindo muito, porque ele hoje mesmo passou a ser segundo volante na saída do Bruno Neves. Então é difícil ter um jogador que leva a bola à frente, que é técnico, que tem boa velocidade, que ainda joga de volante, de segundo volante, ainda se precisar fechar a beirada, fecha. Então, com a versatilidade do Danilo, a gente tem mudado, às vezes, até a maneira de jogar, sem precisar substituir ninguém. Então, por isso que nos deu a confiança de colocar um terceiro atacante hoje e não colocar um volante para marcar. Agora, Vandão, gostaria que você falasse também sobre a torcida, né? Que veio de baixo, de chuva, apoiou o time. E um detalhe
interessante, que foi quando no primeiro gol, a cobrança de escanteio do Fumagalli, a torcida parece que estava prevendo que sairia o primeiro gol, começou a apoiar o time naquele momento e o Domingos acabou fazendo o gol. Enfim, gostaria que você falasse aí do papel da torcida no jogo de hoje. Olha, eu senti a torcida hoje, eu lembrei 2009, relembrei 2009. Porque a torcida foi junto e foi junto bonito. E quando acabou o jogo, uma vibração muito grande. Então, eu acho que o torcedor nosso correspondeu assim como a equipe vem correspondendo. Correspondeu muito. Diria até que a torcida no final da partida deu um show à parte. O Rosiel ficou fora desse jogo do terceiro cartão amarelo, o Bruno Pérez ficou no lugar dele. E eu queria que você falasse sobre o Bruno Pérez nesse jogo. Também foi o próximo jogo que vai utilizar a ausência do Domingos, suspenso pelo terceiro amarelo. Não, em relação ao domingo, nós vamos pensar, vamos ver. Nós temos o Leone que já voltou, está no banco. E nós temos ainda o Rodrigo Arroz, temos o próprio Everton Páscoa, que também já está em condições. Então, na zaga ali, nós temos boas opções. Em relação ao Bruno e o Osiel, são jogadores diferentes. O Bruno teve um pouco de dificuldade no respeito no primeiro tempo, que tinha muita água lá, e teve um pouco de dificuldade, mesmo assim finalizou 2 vezes a gol. E o Osiel é um jogador diferente do Bruno, é mais cadenciado, o Bruno é mais rápido, é mais fogoso. Então, eu acho que qualquer um dos dois que a gente optar o próximo jogo, nós estaremos bem servidos.